Efésios 6, nós vamos ler a primeira parte do versículo 14, e então a última parte do versículo 17. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Aí o 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Imagine-se num barco bem pequeno. Você está nesse barco bem pequeno, no meio de um grande lago, e este barco ele tem um furo. Você está num barco furado. E obviamente, por este furo, a água está entrando. E tudo que você tem à mão é um copo. Tudo que você tem à mão é um copo. Por mais que você se esforce para tirar a água do barco com um copo, você não vai conseguir vencer a vazão da água que entra no barco. Não há como. Não há como você vencer a vazão da água que entra no barco, o que significa que você vai afundar com o barco. Essa imagem desesperadora, ela se assemelha à prática de repreender a ação de Satanás na tua vida e na tua família, sem estar revestido com a armadura de Deus descrita por Paulo em Efésios 6, versículos 14 até o 17. É perfeitamente correto que você, em oração feita em nome de Jesus e em submissão a Deus, porque resistir ao diabo, né? Tem que se sujeitar a Deus e então resistir ao diabo. Então, é perfeitamente correto você, em oração feita em nome de Jesus e em sujeição a Deus, em submissão a Deus, é perfeitamente correto que você, através dessa oração, se oponha à ação de Satanás na tua vida e na tua família. Perfeitamente correto. Mas opor-se deste modo a Satanás, sem estar revestido com a armadura de Deus descrita por Paulo aqui em Efésios capítulo 6, é contraproducente. Opor-se deste modo a Satanás, sem estar revestido com a armadura de Deus descrita por Paulo em Efésios 6, é algo que não vai dar certo. Porque é como se você estivesse nesse barco furado. A água está entrando no barco e tudo que você tem é um copo. Você está fazendo de tudo para rapidamente tirar a água para fora do barco, mas você não consegue vencer a vazão. É contraproducente opor-se a Satanás sem estar revestido com a armadura de Deus, porque, segundo o próprio Senhor Jesus, Satanás terá liberdade para, a qualquer momento, talvez você consiga uma vitória sobre o diabo, opondo-se a Satanás através da oração, sem estar revestido com a armadura de Deus. Talvez até você consiga uma vitória, mas a vitória que você vai conseguir é uma vitória superficial. É uma vitória passageira, porque, segundo Jesus, Satanás terá liberdade para, a qualquer momento, voltar a agir contra você e contra a tua família. E a situação só vai piorar. Isso segundo o próprio Jesus. Porque Jesus afirma em Mateus 12, vocês podem abrir comigo, Mateus 12? Mateus 12, versículo 43. Isso aqui é Jesus falando. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Aqui a casa é uma pessoa que teve a ação de Satanás impedida na sua vida, mas essa pessoa não estava revestida com a armadura de Deus. Satanás foi impedido de agir na vida dessa pessoa e em algum momento Satanás ficou com saudade.
Diz, eu vou voltar para aquela pessoa, vou ver como é que ela está. E Satanás volta e Satanás percebe que a casa está vazia. Jesus não tomou conta daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela teve o privilégio de ter a ação de Satanás interrompida na sua vida em nome de Jesus, mas ela não quis se sujeitar a Jesus. Ela não quis depositar toda a sua confiança e fé e esperança em Jesus. Então, a sua casa, a sua vida está vazia. Versículo 45. Então aquele demônio vai, aquele espírito imundo vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. O que Jesus está falando, vamos interpretar primeiro o que Jesus falou aqui no contexto. Jesus está falando o seguinte: olha, eu cheguei aqui anunciando o reino de Deus. E eu cheguei anunciando o reino de Deus, expulsando Satanás. Onde quer que eu esteja, Jesus está falando, eu expulso Satanás quando Satanás se manifesta. Mas de nada adianta eu expulsar Satanás, Jesus afirma, se vocês não se sujeitarem a mim. Porque tudo bem, eu expulsei Satanás de vocês, mas daqui a pouco Satanás vai voltar até vocês e vai perceber que a casa está vazia. E no fim, teria sido muito melhor que eu nem tivesse expulso Satanás. Porque agora aquele demônio, ele vendo que a vida de vocês não foi preenchida comigo, ele vendo que vocês não se submeteram a mim, aquele demônio, ele vai procurar outros 7 demônios piores do que ele. E agora ele e esses outros 7 demônios vão habitar nesse homem. E o estado dele vai ser pior. O estado final daquele homem agora sendo habitado por 8 demônios, o demônio original, mas mais os 7 demônios piores do que aquele demônio original. O estado final daquele homem vai ser pior do que o primeiro. É quase melhor que Jesus não tivesse expulso os demônios daquelas pessoas. Ou deixa eu reformular. Não é quase melhor que Jesus não tivesse expulso. Era melhor que aquelas pessoas, tendo recebido a bênção de terem a ação de Satanás impedida, interrompida nas suas vidas, era melhor que elas tivessem se sujeitado a Jesus. Então, voltando aqui à nossa introdução. É perfeitamente correto que você, em uma oração feita em nome de Jesus, em uma oração feita em submissão a Deus, é perfeitamente correto que você se oponha à ação de Satanás na tua vida e na tua família. Mas opor-se deste modo a Satanás, estar revestido com a armadura de Deus, descrita por Paulo em Efésios 6, versículos 14 a 17, fazer isso é contraproducente, fazer isso não vai dar certo fazer isso, porque no final das contas, qualquer vitória que você consiga vai ser uma vitória superficial e passageira. Você até conseguiu interromper por um momento, impedir por um momento a ação do diabo na tua família. Mas o diabo vai voltar. Aquele demônio vai voltar. E o estado da tua família vai ficar pior do que era originalmente. O objetivo dessa pregação é impedir que isso ocorra com você e com a tua família. O objetivo dessa pregação é impedir que isso ocorra com você.
É impedir que a tua guerra contra Satanás seja uma guerra contraproducente. Sendo necessário, então, que você dê atenção ao que será pregado nessa noite e obedeça ao que o Espírito Santo te ordenar por meio dessa mensagem. A gente pode voltar para Efésios 6? Efésios 6, nos versículos 11 e 13, Paulo menciona a armadura de Deus, mas Paulo não define o que é a armadura de Deus. Paulo não descreve as peças que compõem a armadura de Deus. No versículo 11 ele diz, ou ele escreveu, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo menciona nesses dois versículos a armadura de Deus, mas ele não define a armadura de Deus, ele não descreve as peças que compõem a armadura de Deus. É entre os versos 14 e 17 que nós encontramos uma descrição da armadura de Deus. Sendo que no versículo 14, nós temos em destaque as duas primeiras peças da armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Nós temos aqui o cinturão da verdade e vestida a couraça da justiça. As duas primeiras peças são o cinturão da verdade e a couraça da justiça. O versículo 15 enfatiza os calçados da prontidão do evangelho da paz e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E no versículo 16, nós encontramos o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E então no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em uma pregação passada, nós afirmamos que, estando Paulo preso em Roma, enquanto escrevia essa carta aos Efésios, ele enxergou na armadura do soldado romano ao qual ele estava acorrentado, Paulo enxergou na armadura desse soldado romano a melhor analogia para ilustrar o poder do Senhor Jesus, revestindo os seus discípulos como uma armadura espiritual para que eles possam lutar contra Satanás e derrotá-lo em suas vidas e suas famílias. Isso não quer dizer, no entanto, que Paulo foi arbitrário, que Paulo foi aleatório ao apresentar a verdade como um cinturão. Paulo não foi arbitrário ou aleatório ao apresentar a justiça como uma couraça e o evangelho da paz como um calçado. Paulo não foi aleatório ou arbitrário ao apresentar as peças da armadura de Deus deste modo. Com exceção do escudo da fé, Paulo se inspirou nos profetas Isaías e Naum, dois profetas, Isaías e Naum, para descrever as peças que compõem a armadura de Deus. A verdade como um cinturão, por exemplo, é retirada de Isaías 11, capítulo 5. Isaías 11, versículo 5. Desculpe, a gente pode abrir em Isaías, no profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, capítulo 11. Isaías capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, Jessé é o pai de Davi, né? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele, sobre este rebento, sobre este renovo messiânico, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara, a gente poderia dizer com a espada de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. A ACF, aqui a nossa Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, ela traduziu Isaías 5, a palavra aqui que nós encontramos, emuná, ela traduziu como fidelidade. Mas essa palavra, ela também pode ser traduzida como verdade, conforme nós encontramos na Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada traduz dessa forma o versículo 5. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Além de encontrar... Então aqui nós temos o cinturão da verdade. A cinta da verdade que o renovo messiânico vai usar para cobrir os seus lombos, os seus quadris. Para cingir os seus lombos, os seus quadris. Além de encontrarmos em Isaías 11:5 a verdade associada à justiça como dois cinturões que cingem o renovo messiânico pelos seus quadris, em Isaías 11:4, versículo anterior, nós temos uma vara que procede da boca do renovo messiânico, com a qual ele fere a terra e mata o ímpio. Versículo 4. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca. E com o sopro de seus lábios matará ao ímpio. Essa vara procedente da boca do renovo messiânico, usada por ele para ferir a terra e matar o ímpio, ela deve ser entendida como uma espada. E essa espada procedente da boca do renovo messiânico nada mais é do que a palavra de Deus por ele proferida. É por isso que ela sai da sua boca. E essa mesma espada, que é a palavra de Deus proferida pelo renovo messiânico, é manejada pelo poder do Espírito. Sendo isso demonstrado de duas formas. Da boca do renovo messiânico, além dessa vara, também procede um sopro, né? No final do versículo 4. E com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. O hebraico, o substantivo hebraico ruá, pode ser traduzido como sopro, como respiração, como vento e também como espírito. O mesmo é verdade da palavra grega usada para traduzir o hebraico ruá. A palavra grega é pneuma, de onde nós temos, por exemplo, pneumático. Pode ser traduzido como sopro, respiro, vento e espírito. Ou seja, em Isaías 4, nós encontramos os três elementos, a saber, a espada, a vara, né? A palavra, porque a vara, a espada, sai da boca do renovo messiânico, e o espírito, que também sai da boca do renovo messiânico. Nós encontramos esses três elementos em Isaías 4, e esses três elementos Paulo usa em Efésios 6:17 para descrever a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, considere que no versículo 2 de Isaías 11, o renovo messiânico é apresentado como tendo sobre si a plenitude do Espírito do Senhor. Ou ainda, os 7 Espíritos de Deus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. E de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. De fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus que João vai mencionar em Apocalipse,
que essa linguagem de 7 Espíritos de Deus nada mais é do que a descrição da plenitude do Espírito. A totalidade do Espírito. Sobre o renovo messiânico repousa a plenitude do Espírito. Então, ele tem sobre si a plenitude do Espírito, e quando ele fala, dele procede o Espírito. Por isso que no Evangelho de João, no final, Jesus chega aos seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E então ele sopra sobre eles. É por essas duas razões que a espada procedente da boca do renovo messiânico, a saber, a palavra de Deus por ele proferida, é denominada por Paulo em Efésios 6,17 como a espada do Espírito, sendo manejada pelo poder do Espírito Santo. Em Isaías 49, a gente pode abrir Isaías 49. Em Isaías 49, nós encontramos de uma forma mais direta a declaração de que a palavra de Deus proferida pelo renovo messiânico, no caso aqui de Isaías 49, o renovo messiânico é chamado de servo do Senhor, servo de Yahvé. Nós encontramos de uma forma mais direta aqui a declaração de que essa palavra que procede da sua boca é uma espada. Isaías 49, versículos 1 e 2. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. As palavras que procedem do renovo messiânico, do servo do Senhor, as palavras dele são como uma espada aguda. Em Isaías 59, 17, nós encontramos o próprio Yahvé, o próprio Senhor, o próprio Deus da aliança, vestindo a justiça como uma couraça e pondo sobre a sua cabeça o capacete da salvação. A gente pode ler Isaías 59 a partir do versículo 15. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se, que o próprio Senhor, o próprio Deus, vestiu-se de justiça como de uma couraça. E pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Então, em Isaías 59, aqui nós encontramos a razão pela qual Paulo chama essa armadura espiritual de armadura de Deus, porque é o próprio Deus que usa essa armadura. É o próprio Deus que se veste de justiça como de uma couraça. É o próprio Deus que coloca sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Então, a armadura de Efésios 6 é a armadura de Deus, porque é Deus que usa essa armadura. Deus e o seu servo. Deus e o seu Messias. Deus e o renovo messiânico. Ambos usam essa armadura. É, Jesus. Mas eu estou usando a expressão renovo porque é a expressão que Isaías usa, lá no capítulo 11. Né? Os calçados da prontidão do Evangelho da Paz são mencionados tanto em Isaías 52:7 quanto em Naum, versículo 15. Nós vamos abrir em Isaías 52. Isaías 52, a partir do versículo, nós vamos ler a partir do versículo 1.
Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão oprimiu. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Evangelho e boas novas, né? Então, quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia o evangelho, daquele que faz ouvir a paz, o evangelho da paz, do que anuncia o bem, coisas boas, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Então aqui nós encontramos os calçados da prontidão do evangelho, das boas novas de paz. E também na 1:15, vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês, é uma passagem semelhante aqui de Isaías. Na 1, versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, o evangelho, do que anuncia a paz. E conforme nós adiantamos, a única exceção é o escudo da fé. Com exceção do escudo da fé, Paulo se inspirou nos profetas Isaías e Naum para descrever as peças que compõem a armadura de Deus em Efésios 6, versículos 14 a 17. E, como vocês devem ter percebido, a partir da leitura que nós fizemos no início da pregação, nós vamos focar nessa mensagem no cinturão da verdade e na espada do Espírito. Porque, como nós veremos ao longo da pregação, essas duas peças, elas estão relacionadas. Para entendermos o que Paulo quer dizer por cinturão da verdade e espada do Espírito em Efésios 6, e como essas peças da armadura de Deus devem ser usadas contra Satanás, nós devemos primeiro entender em que contexto o renovo messiânico faz uso do cinturão da verdade e da espada do Espírito em Isaías 11, versículo 5. E para entender o contexto de Isaías 11, versículo 5, nós devemos nos ater ao chamado livro de Emanuel. O livro de Emanuel é a porção que compreende os capítulos 7 a 12 de Isaías. Esses capítulos são chamados de livro de Emanuel porque eles giram em torno da profecia do nascimento de Emanuel, em Isaías 7. A gente pode, então, ir para Isaías capítulo 7. Nós queremos entender como é que o Emanuel, como é que o renovo messiânico usa o cinturão da verdade e a espada do Espírito. O pano de fundo do livro de Emanuel, os capítulos 7 a 12 de Isaías, é o confronto do profeta Isaías com o rei Acás. Durante uma crise político-militar, Judá, o reino do sul, o reino sobre o qual Acás reinava, estava sob ameaça de uma coalizão entre a Síria. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. A gente vai repetir aqui várias vezes duas nações que têm um nome parecido. A primeira nação é Síria. S-I-R-I-A. Síria. A segunda nação é Assíria. Assíria. A-S-S-I-R-I-A. Duas nações com nomes parecidos, mas elas são diferentes, tá? Então, às vezes na fala pode parecer que eu estou falando uma coisa, você vai entender outra, mas preste atenção, são duas nações, Síria e Assíria. Então, Judá
O reino do sul, o reino sobre o qual Acás reinava, estava sendo ameaçado por uma coalizão entre a Síria e Israel. Vocês devem saber que a nação de Israel acabou se dividindo em dois reinos depois da morte de Salomão. Ela se dividiu no reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, Israel, às vezes chamado também de Efraim, porque Efraim era a principal tribo do reino do norte. Então, a nação de Israel, o povo que Deus libertou do Egito, depois da morte de Salomão, se dividiu em duas nações. Deus fez essa divisão como forma de juízo contra a casa de Davi. Ela se dividiu então no reino do sul, Judá, e o reino do norte. E agora o reino do norte, Israel, formou uma coalizão com a Síria, não com a Assíria, mas com a Síria, para vir e destruir Judá, destruir o reino do sul. Isaías 7, versículo 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Ramarias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Efraim, a principal tribo do reino do norte, né? De Israel. A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, o coração de Judá, como se movem as árvores do bosque com o vento. O rei de Judá, Acás, e toda a nação de Judá ficaram com medo, porque contra eles veio uma coalizão de nações, Israel e a Síria. O profeta Isaías, ele desafia o rei de Judá a confiar em Deus. Ele desafia o rei de Judá a confiar em Deus, em vez de buscar alianças político-militares contra a coalizão da Síria e Israel. Ele faz isso a partir do versículo 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração, por causa desses dois pedaços de instruções semelhantes, por causa da dor da ira de Rezim, e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. O rei da Síria, reinando em Damasco, será Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Israel será Samaria, a capital de Israel será Samaria, e a cabeça de Samaria, o rei que reinará em Israel a partir de Samaria, será o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não há vez de permanecer. Então, Isaías, ele desafia o rei de Judá, Acás, a confiar em Deus. Acás, não precisa ficar com medo dessa coalizão que está vindo contra ti, contra Judá. Porque Deus está dizendo que eles não serão bem-sucedidos. Mas Acás é um homem incrédulo. Ele não confia em Deus, ele não serve a Deus. Acás, ele prefere confiar em alianças político-militares
em vez de confiar em Deus. É por isso que quando Isaías fala a Acás, o versículo 10, o seguinte: e continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ele parece muito piedoso aqui, né? Não, eu não vou tentar o Senhor, se Deus já disse e Deus falou. Eu não vou ficar pedindo prova de que Deus realmente falou a verdade ou não. Acás parece ser muito piedoso, mas Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, percebe que o que Acás aqui está falando tem apenas aparência de piedade. Essas palavras de Acás aqui, na verdade, elas demonstram incredulidade da parte do rei de Judá. Por isso a resposta de Isaías no versículo 13. Então Isaías disse, né? Ou Deus falando através de Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, o sinal de que aquilo que Deus tinha falado vai acontecer. Ou seja, a Síria e Israel não conseguirão destruir Judá. O mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. O que Deus está dizendo é o seguinte: antes que esse menino, Emanuel, tenha maturidade suficiente para discernir entre o bem e o mal, antes que esse menino tenha maturidade suficiente para discernir entre o bem e o mal, a Síria e Israel serão destruídas. O rei de Judá, Acás, no entanto, como eu disse antes, ele era incrédulo, ele não era um servo de Deus. Ele já tinha assentado no seu coração buscar refúgio e salvação não em Deus, mas na Assíria. Em vez de confiar em Deus, ele confiava em alianças político-militares. A Síria e Israel estavam querendo invadir Judá. Ele disse: eu vou formar uma aliança político-militar com a Assíria, para que a Síria venha e destrua a Síria. Disse, é complicado, né? Para que a Assíria venha e destrua a Síria e Israel. E é precisamente isso que ele faz. Vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês aqui. 2 Reis, capítulo 16, versículos 1 a 8. Tá? No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Ele está dizendo: eu me submeto a ti, eu me sujeito a ti. Eu vou te servir. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor, o templo que Salomão havia construído. Ele pegou o ouro
que havia no templo, a prata que havia no templo, ele roubou aquilo que pertencia a Deus e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria para formar essa aliança político-militar. Então, Acaz, Deus, com misericórdia, está falando com Acaz: Acaz, tu não precisa ter medo. Eu vou te livrar, eu vou livrar Judá. Mas Acaz não está nem aí para Deus. A ponto de ter sacrificado o próprio filho. Né? Eu li aqui para vocês em 2 Reis, capítulo 16, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 3. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício. Quer dizer, esse cara, ele era um incrédulo, ele não temia Deus. Ele não confiava em Deus. Mesmo Deus falando diretamente com ele através do profeta Isaías, ele não confiava em Deus. E é por isso, então, aqui que no versículo 12 de Isaías 7, ele diz: eu não vou tentar o Senhor. E se eu não vou tentar o Senhor, é simplesmente uma tentativa de disfarçar a incredulidade dele. E ele despreza, Deus está dizendo para ele: escolhe um sinal. Pede qualquer coisa que tu quer que aconteça para demonstrar que o que eu estou falando aqui vai acontecer, Acaz. Ele se recusa a pedir um sinal porque ele é incrédulo. Ele não serve a Deus. Então o próprio Deus oferece um sinal. O mesmo Senhor vos dará um sinal, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Então, Acaz rejeita Deus e, em vez de confiar em Deus, prefere confiar em alianças político-militares. Essa é a razão pela qual Isaías compara e contrasta, no capítulo 8 do seu livro, ele compara e contrasta a confiança em Deus com a confiança em quaisquer outras coisas. Ele compara e contrasta a confiança em Deus com a confiança em alianças político-militares. Deus se torna um santuário para aqueles que confiam nele, e esse mesmo Deus também se torna uma pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam por confiar em alianças político-militares. Isaías 8, versículos 11 a 15. Porque assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou, isso aqui é Isaías falando, tá? Assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Isso aqui é mais ou menos o seguinte: Deus está dizendo para Isaías: Isaías, esse povo aqui, eles ficam temendo teorias de conspiração. Eles ficam temendo os Illuminatis. Eles ficam dizendo que os Illuminatis estão dominando o mundo. Isso é traduzindo o versículo 11, os versículos 11 e 12 para os nossos dias. Eles dizem que os maçons dominam o mundo, que o Clube Bilderberg domina o mundo, que esses caras não tem escapatória. Está tudo dominado. Deus está dizendo para Isaías, ou melhor, Isaías relatando o que Deus disse para ele. Assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Quer saber a quem tu tem que temer? Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Não te assombra com os Illuminatis, não te assombra com os maçons, não te assombra com os jesuítas, não te assombra com teorias de conspiração. Se tu quer te assombrar com alguém, te assombra com o Senhor dos exércitos. Seja Ele o vosso temor. Outra tradução diz: seja Ele o vosso terror. Quer te aterrorizar com alguma coisa? Te aterroriza com Deus. Não com homens, não com conjuração de homens,
Quer te aterrorizar com alguma coisa? Quer te assombrar com alguma coisa? Quer ficar com medo de alguma coisa? Te aterroriza com Deus, te atemoriza com Deus, fica com medo de Deus, teme a Deus. Nas palavras de Jesus, não tenha medo daqueles que só matam um corpo e depois não podem fazer mais nada. Tema, tenha medo, tenha terror daquele que depois de matar o corpo, pode lançar esse corpo com a sua alma no inferno. Tenha terror desse, tenha temor desse, tenha assombro desse. Estou voltando aqui no versículo 11. Assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo que este povo chama conjuração, e não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, para aqueles que se aterrorizam com esse Deus, para aqueles que se assombram com esse Deus, né? Para aqueles que santificam esse Deus, né? Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Para esses, esse Deus será por santuário. Mas para os outros ele servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. E isso as duas casas de Israel, ao reino do norte, Israel, e ao reino do sul, Judá, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Para aqueles que confiam em Deus, Deus é um santuário. Para aqueles que santificam a Deus, Deus é um santuário. Para aqueles que temem a Deus e se assombram com Deus e se aterrorizam com Deus, para esses, Deus é um santuário. Mas para aqueles que temem os homens, se aterrorizam com os homens, se assombram com os homens, e então, em vez de buscarem socorro em Deus, procuram socorro em outros homens, em outras nações, fazendo alianças político-militares, para esses, Deus serve de pedra de tropeço, rocha de escândalo. Deus usará a Assíria, com A no início, Deus usará a Assíria para punir a coalizão entre Israel e a Síria. E a Assíria se aprestará para despojar a Damasco, capital da Síria, e também Samaria, capital de Israel. Isaías... Eu anotei aqui o versículo errado. O capítulo errado. É Isaías 8, versículo 1. Disse-me também o Senhor: tomai um grande rolo, ou toma um grande rolo, e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Zeberebequias. Aqui está um belo nome, né? Imagina só, teu filho nasce, tu dá esse nome para ele, né? Zeberequias. Não, eu li errado antes, né? Eu li Zeberequias, não é Zeberequias. Igual, um nome bonito. E fui ter com a profetisa aqui é a esposa de Isaías. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Esse é o Emanuel, prometido lá em Isaías 7,14. Esse é o Emanuel. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz, outro nome bonito. Esse nome significa aquilo que está no versículo 1, no final. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. O nome desse menino, o título dele é Emanuel, mas o nome dele é Maer Salal Has-Baz,
que ele serve de sinal de que a Síria vai se apressar ao despojo, vai se apressar à presa. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. O que Deus está falando aqui é o seguinte: eu vou usar a Assíria, essa nação com a qual Judá fez uma aliança, eu vou usar essa nação para julgar a coalizão entre Israel e Síria. Mas como Judá, o reino do sul, desprezou a Deus, como o rei de Judá desprezou a Deus ao confiar na aliança que ele fez com a Assíria, Deus fará com que a própria Assíria se volte contra Judá. No versículo 4, nós vemos a Assíria destruindo a Síria e Israel. Antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco, que é a capital da Síria, e os despojos de Samaria, capital de Israel, diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo, Judá, desprezou as águas de Siloé que correm brandamente, essas águas de Siloé que correm brandamente simbolizam Deus. Porque este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente e alegrou-se com Rezim, com o filho de Remalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, eu vou usar a Assíria para destruir a Síria e Israel, mas eu também vou usar a Assíria para destruir Judá, porque Judá não confiou em mim. Judá me desprezou. Deus, no entanto, promete restauração ao seu povo. Porque as primeiras terras a sofrer com as invasões arrasadoras da Assíria serão as primeiras a ver a grande luz de libertação e salvação. As primeiras terras a sofrer com as invasões da Assíria são Zebulon e Naftali. Isaías 9, versículos 1 e 2. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E neste ponto é necessário entender que a profecia de Isaías, no livro de Emanuel, aqui a profecia de Isaías entre os capítulos 7 e 12 do livro de Isaías, essas profecias possuem dois cumprimentos. O primeiro cumprimento é imediato e parcial. O segundo cumprimento é futuro e definitivo. O cumprimento imediato e parcial é sinalizado, pelo nascimento do primeiro Emanuel. O primeiro Emanuel é o filho de Isaías, chamado Maher Salal Hasbaz. Esse é o primeiro Emanuel. Esse cumprimento imediato e parcial sinaliza para a casa de Judá que Deus está com eles, tanto para o bem como também para o mal. Porque Emanuel, Deus conosco, é o Deus que está conosco tanto para o bem como para o mal. Ele está conosco e ele é um santuário para aqueles que confiam nele, mas ele também é uma pedra de tropeço para aqueles que o desprezam. Então Deus está conosco é uma promessa tanto de bênção quanto de maldição. Deus está conosco tanto para o bem quanto para o mal. Para aqueles que confiam e esperam nele, ele é um santuário. Mas se nós desprezarmos a Deus,
Deus está conosco, Emanuel, para o mal. Então, voltando aqui. O cumprimento imediato e parcial é sinalizado pelo nascimento do primeiro Emanuel, o filho de Isaías, chamado Maer Salal Hasbaz. Esse cumprimento imediato e parcial sinaliza para a casa de Judá que Deus está com eles tanto para o bem quanto para o mal, para trazer julgamento sobre os ímpios, mesmo os ímpios entre o seu povo, e também para trazer proteção e salvação para o remanescente fiel do seu povo. Essa é a razão porque, após usar a Assíria como instrumento de punição contra Israel, por ter se aliado à Síria para destruir Judá, e após ter usado a Síria como instrumento de punição contra o próprio Judá, por terem rejeitado a Deus, por terem preferido alianças político-militares, Deus punirá a própria Assíria por ter ela se orgulhado contra Deus ao não reconhecer de que ela era apenas um instrumento que Deus usou para punir o seu povo. Tudo isso está expresso pelo profeta a partir do capítulo 9 de Isaías, versículo 8, até o versículo 34, até o último versículo do capítulo 10. E tudo isso constitui o cumprimento imediato e parcial indicado pelo nascimento do primeiro Emanuel, o filho de Isaías. Já o cumprimento futuro e definitivo da profecia de Isaías, aqui no livro de Emanuel, é sinalizado pelo nascimento do segundo Emanuel, marcando a derrota condenatória certa, definitiva e eterna dos inimigos do povo de Deus e a condução do seu povo em vitória salvífica igualmente certa, definitiva e eterna. O filho nascido da Virgem, cujo nome é Emanuel, ele não é um mero homem. Ele é o próprio Deus encarnado, habitando e reinando entre o seu povo e com o seu povo. Isso fica claro quando nós lemos Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, aquele mesmo Emanuel, no capítulo 7, versículo 14, no seu cumprimento final e definitivo, aquele Emanuel é esse menino que nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sobre os seus ombros. E ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Do aumento desse governo que ele vai exercer e da paz que ele vai trazer, isso não vai haver fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Emanuel final e definitivo, o próprio Deus encarnado habitando e reinando entre o seu povo e com o seu povo, é o mesmo renovo messiânico prometido em Isaías 11. É o mesmo, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará segundo a reta justiça, né? Aquilo que Jesus fala, não julga pela aparência, julga pela reta justiça. Jesus, eu já estou adiantando aqui, né? Esse renovo messiânico, ele não vai julgar pela aparência. Ele não vai julgar por aquilo que os seus olhos veem, nem por aquilo que ele ouviu falar. Ele vai julgar de acordo com a justiça. Ele julgará segundo a reta justiça. Ele julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos. Esse verbo aqui, repreender, ele seria melhor traduzido como decidir. Ele tem esses dois sentidos. Ele tem o sentido de repreender, mas ele também tem o sentido de decidir. Aqui, então,
a melhor tradução seria: ele julgará com justiça aos pobres e ele decidirá com equidade a favor dos mansos da terra e ferirá a terra com a vara, com a espada da sua boca e com o espírito dos seus lábios ele matará o ímpio. Por óbvio que o Emanuel final e definitivo, o próprio Deus encarnado, habitando e reinando entre o seu povo e com o seu povo, o renovo messiânico, é óbvio que esse personagem não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. É aquele que, usando a linguagem de João e Apocalipse, tem os 7 Espíritos de Deus, conforme nós contamos antes. Ele tem a plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo tem prazer no temor do Senhor, razão pela qual, ao julgar entre um e outro, em vez de se deixar levar pela aparência, em vez de se deixar levar por aquilo que ele ouviu falar, ele julgará com justiça e equidade, decidindo a favor dos pobres e mansos contra os perversos, ferindo e matando aos perversos, ferindo e matando aos ímpios. E é neste ponto que entram em cena o cinturão da verdade e a espada do Espírito. Porque ele usa o cinturão da verdade para fazer justiça. Né? Para julgar entre um e outro. Ele julga de acordo com a verdade. Ele não julga de acordo com a aparência, ele julga de acordo com aquilo que é. Nesse ponto entra o cinturão da verdade. E quando ele vai destruir o ímpio, entra a espada do Espírito. A vara, a espada que sai da sua boca, o sopro, o Espírito que sai da sua boca. Mas antes de nós nos atermos a essas peças da armadura de Deus, é interessante nós vermos como termina o livro de Emanuel. O resultado da obra de salvação efetuada pelo Senhor Jesus Cristo e o reino de paz que ele inaugura promove restauração e harmonia que são universais. Porque se até no reino animal todas as hostilidades são desfeitas, versículo 6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o resultado da obra de salvação efetuada pelo Senhor Jesus Cristo e o reino de paz que ele implantou, Jesus veio pregando o reino de Deus, né? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino que pacifica. Pacifica, em primeiro lugar, os pecadores com Deus e, em segundo lugar, os pecadores entre si. Porque se eu tenho uma rixa com o Vitor e o Vitor tem uma rixa comigo e nós dois nos convertemos a Jesus, além de ambos termos sido pacificados com Deus, nós também seremos pacificados entre nós dois, porque os pecados que eu cometi contra o Vitor, eu vou confessar. E eu vou restituir o mal que eu causei a ele, né? Os prejuízos que eu causei a ele, e os pecados que o Vitor cometeu contra mim, ele também vai confessar, e ele também vai restituir o prejuízo que ele me causou. Então o reino de Deus é um reino de paz, porque ele pacifica as pessoas com Deus e as pessoas entre si.
O resultado da obra de salvação efetuada pelo Senhor Jesus e o reino de paz por ele inaugurado promove a restauração e a harmonia que são universais. Porque se até no reino animal todas as hostilidades são desfeitas, essa é a razão pela qual Isaías aqui cita esses animais que são naturalmente inimigos, né? O lobo é um inimigo, um predador natural do cordeiro. O leopardo é um predador natural do cabrito. O leão é um predador natural do bezerro. Ninguém em sã consciência deixaria esses animais juntos. Mas a razão pela qual Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, cita isso é para mostrar o seguinte: a paz que o reino do Senhor Jesus Cristo traz é tal que até os animais são pacificados. E se até os animais são pacificados, que dirá então dos relacionamentos humanos? À medida em que o reino de paz do Senhor Jesus Cristo é expandido por toda a terra, enchendo. Desculpe, eu estou lendo errado aqui. À medida em que o reino de paz do Senhor Jesus Cristo é expandido por toda a terra se enche com o conhecimento do Senhor. Versículo 10. Não, desculpe, versículo 11. Versículo 9. Não se fará não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. O santo monte aqui é a imagem representando esse reino de paz, né? A gente pode pensar em Daniel. Aquela pedra que é cortada sem auxílio de mãos e que destrói a estátua que foi sonhada por Nabucodonosor, essa pedra ela se transforma num monte. E esse monte, ele vai se expandindo e ele vai enchendo toda a terra. É o reino de Deus, inaugurado por Jesus. Mais ou menos como Jesus conta a parábola, né? A semente da mostarda é a menor de todas as sementes. É a menor de todas as sementes que eles conheciam lá naquela região. Obviamente existem sementes menores, mas daquilo que eles conheciam no Oriente Médio, naquela época, a semente de mostarda era a menor de todas as sementes. E, no entanto, quando tu planta ela, se torna uma hortaliça enorme. Ou então, tu tem um fermento que tu coloca ali na massa de pão. Tu pensa, pô, esse pão aqui vai ficar pequeno. Mas tu mistura o fermento ali, o que acontece? Aquele pão, ele cresce. São duas parábolas que Jesus contou para falar acerca do crescimento, do desenvolvimento do reino de Deus. O Monte Santo do Senhor, ele se expande por toda a terra, e à medida em que ele se expande por toda a terra, o conhecimento do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. E onde quer que o reino de paz do Senhor Jesus Cristo chegue, existe paz de fato. Os relacionamentos são restaurados. Onde havia briga, onde havia discórdia, agora não há mais. O Senhor Jesus também será um estandarte entre as nações e para todos os povos, promovendo um novo êxodo para o seu povo. Ele promove um novo êxodo para o seu povo, que agora é composto não apenas pelos remanescentes de Judá e Israel, que foram desterrados, mas por todas as nações que o buscarem e recorrerem a ele. Versículo 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, esse renovo messiânico, né? Jesus Cristo, a qual extraposta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. As nações irão crer em Jesus, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar.
E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os descerrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E a gente pode pular direto para o versículo 16. E haverá um caminho plano para o remanescente do seu povo, que agora não é mais apenas Judá e Israel. O povo de Jesus Cristo inclui todas as nações, todos os gentios que o buscam. Haverá um caminho novo para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Aqui é o novo êxodo. Jesus está promovendo um novo êxodo, uma nova libertação agora. O primeiro êxodo foi retirar Israel do Egito. O segundo êxodo é retirar as nações do Egito espiritual. Por isso Jesus ordena que todas as nações sejam discipuladas, que todas as nações sejam ensinadas a obedecer tudo aquilo que ele ordenou. O livro de Emanuel termina então com um cântico de ações de graças que celebra a Deus como a força e a salvação do seu povo. E dirás naquele dia, quando tudo isso acontecer, quando Jesus cumprir tudo isso, e Jesus cumpriu tudo isso quando? Há 2000 anos atrás. Né? E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Ide por todo o mundo, né? Pregai o evangelho. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, que agora não é a Jerusalém terrena, mas é a Jerusalém de cima, da qual todos nós somos filhos. Né? Que Paulo menciona lá em Filipenses e João também menciona em Apocalipse, exulta, e também o escritor de Hebreus fala que nós chegamos ao Monte Sião, né? Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. É assim que o livro de Emanuel termina. Agora, como o Emanuel final e definitivo, como o renovo messiânico usa o cinturão da verdade e a espada do Espírito. O Senhor Jesus faz uso do cinturão da verdade e da espada do Espírito ao julgar com justiça e equidade, decidindo a favor dos pobres e mansos e contra os perversos, ferindo e matando a esses últimos. É deste modo que o Senhor Jesus faz uso do cinturão da verdade. É desse modo que ele usa a espada do Espírito. E ao usar deste modo o cinturão da verdade e a espada do Espírito, o Senhor Jesus impõe derrota condenatória, certa, definitiva e eterna aos inimigos do seu povo. Usando deste modo o cinturão da verdade e a espada do Espírito, o Senhor Jesus impõe uma derrota condenatória certa, definitiva e eterna aos inimigos do seu povo. E ao mesmo tempo, por meio do cinturão da verdade e a espada do Espírito, o Senhor Jesus conduz o seu povo em vitória salvífica, certa, definitiva e eterna. E isso deve estar muito bem claro na tua mente à medida em que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, guerreia espiritualmente contra Satanás na tua vida e na tua família. Enquanto nós falamos isso, a gente pode voltar para Efésios capítulo 6. Ao usar o cinturão da verdade, ao usar a espada do Espírito, o Senhor Jesus impôs derrota condenatória, certa, definitiva e eterna aos inimigos do seu povo, e ao mesmo tempo, ele conduz o seu povo em vitória salvífica igualmente certa, definitiva e eterna. Ou seja, a tua vitória sobre Satanás, tanto na tua vida quanto na tua família, é uma vitória certa. Pois a tua vitória sobre Satanás é a vitória do próprio Senhor Jesus Cristo sobre Satanás.
Mas a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás somente será tua se, como resultado da fé que você deposita nele, você defender contra os ataques de Satanás a posição de vitória que o Senhor Jesus conquistou contra o próprio Satanás e concedeu a ti. Jesus derrotou Satanás, Jesus conquistou uma posição de vitória, e Jesus colocou o seu povo nessa posição de vitória. E agora Jesus diz ao seu povo: eu conquistei isso para vocês. Defendam essa posição de vitória contra os ataques de Satanás. E me imitem enquanto vocês fazem isso. Assim como eu usei o cinturão da verdade, no livro de Emanuel, lá em Isaías, capítulo 7 a 12, vocês devem usar o cinturão da verdade. Assim como eu usei a espada do Espírito, a palavra de Deus, que sai dos meus lábios, assim como eu usei isso para derrotar os inimigos de vocês, os inimigos do meu povo, Satanás, e conquistar essa posição de vitória, vocês também devem usar a espada do Espírito. Jesus conquistou essa posição de vitória e agora Jesus encarrega o seu povo com a responsabilidade de defender essa posição de vitória contra os ataques de Satanás. Se você recusar a defender contra os ataques de Satanás a posição de vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou e te concedeu, você se torna semelhante a Acás e a Judá, em Isaías 7 até o 12. Deus havia concedido a Acás e a Judá uma posição de vitória. Deus disse: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Essas duas nações que estão vindo contra ti, elas não vão conseguir o que elas querem. Elas querem te derrotar, elas querem te destruir, mas elas não vão conseguir. Não tenha medo. Mas Acás temeu. Em vez de Acás se aterrorizar com Deus de Israel, ele se aterrorizou com Israel e a Síria. E ele se aterrorizou com a Assíria. Por isso que ele pensou: a Síria, ela vai conseguir me salvar. Deus deu a Acás uma posição de vitória e Acás se recusou a defender essa posição de vitória confiando em Deus. Então, se você se recusar a defender contra os ataques de Satanás a posição de vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou contra o próprio Satanás e concedeu a ti, se você se recusa a isso, você se assemelha a Acás e a Judá em Isaías capítulo 7 a 12. E assim como Deus usou a própria Assíria para punir Acás e Judá, o Senhor Jesus usará o próprio Satanás para te derrotar, sempre que você se recusar a defender contra os ataques de Satanás a posição de vitória que o Senhor Jesus conquistou. Assim como lá Deus usa a Assíria, lá em Isaías 7,12, agora Jesus vai usar Satanás. Porque lembrando aquilo que nós já falamos várias vezes, Jesus não precisa da ajuda de nenhum de nós para derrotar o diabo. O diabo é o diabo de Jesus. Jesus, durante o seu, mediante o seu nascimento neste mundo, mediante a sua vida, mediante tudo aquilo que ele fez durante o seu ministério terreno, mediante a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, Jesus derrotou Satanás. Antes dessa derrota, Satanás tinha que pedir permissão para Deus para atacar Jó. Antes de ser derrotado por Jesus, Satanás tinha que pedir permissão a Deus. Satanás queria atacar a Jó e Satanás tinha que se reportar deste modo a Deus: estende a tua mão, ó Deus,
e tira os bens de Jó, tira os filhos de Jó, tira a saúde de Jó. Se antes de ser derrotado por Jesus, Satanás tinha que falar desse modo, ele não tinha autonomia para fazer aquilo que ele bem entendia. Se antes de ser derrotado por Jesus, Satanás tinha que falar deste modo, quanto mais agora. Então, de novo, Jesus não precisa da ajuda de nenhum de nós para derrotar Satanás. Jesus não precisa da ajuda de nenhum crente, de nenhum pastor, de nenhuma igreja para derrotar Satanás. Satanás só permanece agindo porque Jesus quer que o seu povo participe com ele da sua vitória sobre Satanás. Essa é a única razão. Se não fosse isso, Jesus já teria jogado Satanás no lago de fogo. Que vai acontecer lá, né, no final de Apocalipse. Se não fosse esse o propósito de Jesus, de permitir que o seu povo participe com ele da sua vitória sobre Satanás, Satanás já teria sido eliminado por completo deste mundo. Então, de novo, aquele crente que Jesus me deu essa posição de vitória, mas eu não estou interessado em defender essa posição de vitória que Jesus me deu contra os ataques de Satanás. Bom, esse crente se torna semelhante a Acaz. E assim como Deus usou a Síria para punir Acaz por essa insolência, Jesus também usará Satanás para derrotar esse crente, pelo menos de forma temporária, por ter ele se atrevido a não querer defender a posição de vitória que Jesus concedeu ao seu povo. Ao defender contra os ataques de Satanás a posição de vitória que o Senhor Jesus conquistou contra Satanás a favor do seu povo, ao fazer isso, você obedece ao imperativo do versículo 14. Estai, pois, firmes. O que é estar firme se não defender essa posição de vitória que Jesus conquistou contra Satanás a favor do seu povo, concedida ao seu povo, que ele concedeu ao seu povo? Você permanecerá firme contra Satanás no dia mau, conforme Paulo escreve no versículo 13, quando você, imitando ao Senhor Jesus, em Isaías capítulo 7 a 12, cingir-se com o cinturão da verdade. Quando você manejar a espada do Espírito. E como na sua oração sacerdotal, relatada no Evangelho de João, o Senhor Jesus afirmou que a palavra de Deus é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, segue-se que é apropriado unirmos o cinturão da verdade à espada do Espírito. Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a verdade. Razão pela qual a proposição principal dessa mensagem é: arme-se com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás em tua vida e em tua família. A verdade da palavra de Deus é a expressão que eu encontrei para mesclar o cinturão da verdade e a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Então, arme-se com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás em tua vida e em tua família. Para que você possa fazer isso, para que você possa destruir os enganos e as mentiras de Satanás em tua vida e em tua família, é necessário que você esteja armado com a verdade da palavra de Deus. Se você não estiver armado com a verdade da palavra de Deus, você próprio estará à mercê dos enganos e mentiras de Satanás. Essa afirmação concorda com a proposição principal da mensagem passada, que dizia: se você não estiver revestido da armadura de Deus, estará usando a armadura de Satanás e já terá sido derrotado por ele.
Esse é o resumo da pregação passada. Trazendo para a pregação de hoje. Se você não estiver armado com a verdade da palavra de Deus, você estará armado com as mentiras e enganos de Satanás e já terá sido derrotado por ele. Aquele que não está armado com a verdade da palavra de Deus já foi enganado pelas mentiras de Satanás. E tendo sido enganado pelas mentiras de Satanás, foi derrotado. De que modo você estará armado com a verdade da palavra de Deus? Bom, você estará armado com a verdade da palavra de Deus, estando completamente apegado pela fé àquele que é a verdade, àquele que é a palavra de Deus encarnadas, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a verdade encarnada, o Senhor Jesus é a palavra de Deus encarnada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Em Apocalipse 19, versículos 11 e 13, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, a cabeça dele, ou na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Jesus é a verdade e a palavra de Deus encarnadas. É simplesmente impossível você estar armado com a verdade da palavra de Deus se você não estiver completamente apegado pela fé àquele que é a verdade e a palavra de Deus encarnadas, ao Senhor Jesus. Você estará armado com a verdade da palavra de Deus, dedicando-se à leitura e ao estudo da palavra de Deus, a qual é a verdade pela qual Deus te santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É simplesmente impossível você estar armado com a verdade da palavra de Deus se não dedicar tempo à leitura e ao estudo da palavra de Deus, pois a palavra de Deus é a verdade pela qual Deus, o Pai, te santifica. E é nesse ponto que começamos a cumprir o que foi prometido em pregações passadas. Como o uso que fazemos da armadura de Deus na nossa luta contra Satanás nos beneficia. O benefício mais óbvio do uso que fazemos da armadura de Deus na nossa luta contra Satanás é a nossa vitória sobre Satanás. Mas além dessa vitória, ao usarmos a armadura de Deus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo é fortalecida, nós crescemos em santificação e desenvolvemos maturidade. Conforme a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, o cinturão da verdade associado à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a saber, a verdade da palavra de Deus, é um instrumento que Deus, o Pai, usa para santificar os seus filhos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra, ou melhor, a verdade da palavra de Deus é também um instrumento que Deus usa para fortalecer a tua fé no Senhor Jesus, pois a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Por fim, a verdade da palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para conduzir os seus filhos da meninice espiritual à maturidade espiritual, que sabe discernir entre o bem e o mal. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, é menino espiritual, ainda não tem maturidade espiritual. Mas o alimento sólido, que obviamente vem da palavra da justiça, a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que já desenvolveram maturidade, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é Hebreus 5, versículos 12 a 14.
Então aqui a gente já começou a cumprir aquilo que foi prometido. Você estará armado com a verdade da palavra de Deus, frequentando assiduamente a igreja local a qual você pertence. Pois por ser o local no qual a palavra de Deus é ensinada e pregada, a igreja é o fundamento, a igreja é o pilar sobre os quais a verdade de Deus se sustenta. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como deve se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você estará armado com a verdade da palavra de Deus à medida que, rejeitando a mentira e o engano, falar sempre a verdade em todos os aspectos e áreas da vida. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Efésios 4, 25. Então, recapitulando, você estará armado com a verdade da palavra de Deus, estando completamente apegado pela fé àquele que é a verdade e a palavra de Deus encarnadas, o Senhor Jesus, dedicando-se à leitura e ao estudo da palavra de Deus, a qual é a verdade, pela qual a tua fé no Senhor Jesus é fortalecida, você cresce em santificação e desenvolve maturidade, frequentando assiduamente a igreja local a qual você pertence, pois sendo que nela a palavra de Deus é pregada, a igreja é o fundamento e o pilar sobre os quais a verdade de Deus se sustenta. E por fim, rejeitando a mentira e o engano e falando sempre a verdade em todos os aspectos e áreas da vida. Aqueles que conhecem a oração de revestimento da armadura de Deus que compilamos a partir do livro de Mark Bubeck, chamado Vencendo o Adversário, aqueles que conhecem terão notado que esses pontos são os mesmos contidos na oração que diz respeito ao cinturão da verdade. Eu vou ler para vocês aqui a oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção do cinturão da verdade sobre a minha vida, meu lar, minha família e o trabalho que Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão da verdade diretamente contra Satanás e os reinos de trevas. Com determinação, abraço aquele que é a verdade, o Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra o engano de Satanás. Peço que a verdade da palavra de Deus assuma sempre um lugar maior em minha vida. Oro para que o meu coração possa deleitar-se em estudar e memorizar a verdade da palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a verdade. Mostra-me se alguma coisa eu estou sendo ludibriado, enganado. Pelo Espírito Santo da verdade, abra as Escrituras para o meu entendimento e conduz-me à compreensão para a prática de suas palavras de verdade. Peço que o Espírito Santo me alerte antes de eu enganar quem quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas mentiras de Satanás. Obrigado, Senhor, por fazer de uma igreja local coluna e baluarte para a tua verdade em minha vida. Ajuda-me a estar integrado em minha igreja e protege e ajuda os demais assim como a mim. Compreendo, Senhor Jesus Cristo, a capacidade de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a tua vontade, apesar das artimanhas sutis de Satanás, requer o poder estabilizador do cinturão da verdade. Obrigado por concederes essa peça da armadura, recebo-a com gratidão e peço um entendimento cada vez mais profundo de sua proteção mediante o teu poder. Amém. Perceba que apesar dessa oração ser absolutamente bíblica e correta, de nada adianta você fazê-la se você de fato não estiver completamente apegado pela fé àquele que é a verdade e a palavra de Deus encarnadas. Se você não estiver dedicando-se à leitura e ao estudo da palavra, e a oração inclusive acrescenta o memorizar da palavra. De nada adianta você fazer essa oração se você não estiver frequentando assiduamente a igreja local a qual você pertence. De nada adianta você fazer essa oração se você não rejeita a mentira e o engano. E você usa a mentira e o engano para alcançar salvação, para se livrar de problemas. Se você fazer essa oração sem de fato cumprir aquilo que na oração você afirma fazer, você está na situação que descrevemos na introdução dessa mensagem. Você está num barco furado,
no meio de um lago, tentando sem sucesso vencer a vazão da água que entra no barco com um copo que tem em mãos, o que significa que você vai afundar. Você está em oração se opondo à ação de Satanás na tua vida e na tua família, sem, no entanto, estar armado com a verdade da palavra de Deus. Ainda que a tua oração surta algum efeito, ainda que ela tenha algum efeito, esse efeito será superficial, será passageiro. Porque conforme o próprio Jesus, em Mateus 12, 43 a 45, passagem que nós lemos na introdução, Satanás logo vai voltar. Ele logo vai voltar. E ele vai voltar a agir contra você e contra a tua família. E a situação somente vai se tornar pior. A solução para esse dilema não é desistir de, em oração, se opor à ação de Satanás na tua vida e na tua família. A solução para esse dilema é, em oração, se opor à ação de Satanás na tua vida e na tua família e, ao mesmo tempo, se armar com a verdade da palavra de Deus. Essa é a solução. Porque a covardia em nós diz o seguinte: não, então eu nem vou resistir em oração contra Satanás. Isso é a covardia em nós falando. Ou a preguiça. A preguiça de não querer se armar com a verdade da palavra de Deus. A preguiça vai dizer: não, então nem vou resistir a Satanás em oração. Não, a solução não é parar de resistir em oração a Satanás. A solução é permanecer resistindo em oração a Satanás, mas então, e ao mesmo tempo, cumprir aquilo que você está falando na oração. Estou usando aqui essa oração que eu li como exemplo, né? Ore, tomando posse, por assim dizer, do cinturão da verdade, mas não apenas ore, de fato, arme-se com o cinturão da verdade. Arme-se com a verdade da palavra de Deus, porque nós estamos, né, juntando o cinturão da verdade com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estando armado com a verdade da palavra de Deus, maneje a verdade da palavra de Deus como uma espada contra Satanás, maneje a verdade da palavra de Deus como uma espada contra Satanás para derrotar os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família. Eu me dirijo aqui especialmente aos homens crentes, que receberam do Senhor Jesus a responsabilidade de serem sacerdotes da sua família, conforme Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 até 6, versículo 4. Mas se os homens crentes falharem, eu me dirijo às mulheres. E se tudo mais falhar, eu me dirijo aos filhos. Mas tendo a confiança de que os homens crentes não falharão, eu me dirijo a eles. Se você observar a tua esposa e os teus filhos sendo enganados pelas mentiras de Satanás, não faça como Adão. Faça como Jesus. Adão viu a sua esposa sendo enganada por Satanás, pela serpente, e ele não fez nada. Adão de certo pensou: se eu falar alguma coisa, a Eva ainda vai brigar comigo, né? Vai dar discussão, e eu não casei para viver brigando. Adão estava pensando: eu não casei para viver brigando, para viver discutindo, eu casei para ser feliz. Se eu falar alguma coisa, a Eva vai ficar braba, vai ficar chateada, vai discutir comigo. De repente vai dizer: hoje de noite não tem, porque isso também pode acontecer, né? Eu tô com dor de cabeça. Fazer uma greve de sexo, então eu não vou. Não. Isso acontece nos casamentos, né? As mulheres crentes muitas vezes usam as armas de Satanás contra os seus maridos. Fazer greve de sexo é a arma de Satanás. Né? Não, porque tu falou isso, então agora também. Isso é de Satanás, isso é do diabo.
E compete, olha só, se a mulher está agindo dessa forma, compete ao marido dizer: minha esposa, tu estás errada. Porque Paulo, em 1 Coríntios 7, afirma que tu não tem poder sobre o teu corpo. Da mesma forma que eu não posso me negar a ti, tu também não pode se negar a mim. Tu está sendo enganada pela mentira de Satanás. Porque isso, né, não adianta o crente dizer: não, eu sou de direita, eu sou contra a crente mulher, né? Não, eu sou de direita, eu nunca votei no PT, eu nunca votei no Lula, eu odeio as feministas, mas no casamento ela age como uma feminista. No casamento ela faz greve de sexo. Não adianta de nada tu falar que nunca votou no Lula e nunca votou no PT. Que nunca votou em esquerdista, que nunca vota em feminista. Tu está se comportando como uma feminista. Mas voltando aqui. Adão, de certo, ele pensou: pô, é, eu conheço a Eva, eu sei que ela vai reclamar comigo, eu sei que ela vai querer fazer uma greve por 1 ou 2 semanas, não sei, e eu não tô afim disso, eu não casei para isso. Eu vou deixar ela ser enganada pela serpente, e nós estamos aqui. O resultado de Adão não querer brigar com a Eva, né? Ou de Adão não querer arriscar que a Eva brigue com ele, é isso que nós estamos vivendo aqui, esse é o resultado. Né? Então, homem, crente, se você observar a tua mulher, os teus filhos, sendo enganados pelas mentiras de Satanás, não faça como Adão, faça como Jesus. O que Jesus faz? Satanás chega para tentar a Jesus, Jesus responde à tentação com a verdade da palavra de Deus. Jesus responde à tentação com o cinturão da verdade e com a espada do Espírito. Jesus usa a verdade da palavra de Deus contra as mentiras de Satanás, contra os enganos de Satanás. Não faça como Adão, faça como Jesus. Contraponha a verdade da palavra de Deus às mentiras e enganos de Satanás, assegurando-se desse modo que a tua mulher e os teus filhos creiam na verdade da palavra de Deus e a obedeçam. Essa é a responsável. É assim que se luta espiritualmente contra Satanás. Não é ungindo ruas e bairros, não é alugando um helicóptero com azeite ungido para jogar sobre as cidades, entendeu? Não é convidando o prefeito da cidade para uma reunião numa igreja para ele entregar a chave da cidade para Jesus, porque no carnaval ele entregou para o rei Momo a chave da cidade, então agora tem que entregar para Jesus, prefeito. Se tu quer o voto da igreja, prefeito, se o prefeito quer o apoio da igreja, o prefeito tem que entregar a chave da cidade para Jesus agora, prefeito. Não é assim que se faz guerra espiritual. Não se faz guerra espiritual tentando descobrir se o fundador da cidade de Novo Hamburgo era maçom e quais as legalidades que esse fundador deu a Satanás aqui em Novo Hamburgo. Não é assim que se faz guerra espiritual. Guerra espiritual se faz em casa. O homem observando a sua esposa e os seus filhos, garantindo que a sua esposa e os seus filhos estão crendo na verdade da palavra de Deus e estão obedecendo a verdade da palavra de Deus, e toda vez que Satanás adentra a sua casa, trazendo mentiras e enganos, para tentar ludibriar a sua esposa e os seus filhos, esse homem contrapõe, ele usa a verdade da palavra de Deus para se contrapor às mentiras e aos enganos de Satanás. É assim que se faz guerra espiritual. É assim que você derrota Satanás, não apenas na tua vida, mas também na tua família. Assim como Adão tinha a responsabilidade de guardar e proteger o jardim,
impedindo que qualquer coisa impura entrasse no jardim, assim também é responsabilidade do homem proteger e guardar a sua casa, a sua família, impedindo que qualquer coisa imunda, impura, entre na sua casa. E aqui eu não estou falando de objetos, não, eu estou falando de a impureza que o homem não deve permitir que entre na sua casa, são as mentiras e os enganos de Satanás, os conceitos errados de Satanás, como aquele que nós citamos há pouco. A ideia de fazer greve de sexo. Esse é um engano de Satanás, que adentrou muitas famílias crentes. E se você pensa que isso não é um problema grave, esses dias eu li um testemunho de alguém, na verdade é um testemunho, porque um irmão nosso, ele conheceu uma moça crente, ele se casou com ela, e depois de ter se casado com ela, ele descobriu que ela não tinha nenhum interesse em manter relação sexual. Agora ele estava casado, obrigado a uma vida de celibato, porque se ele estivesse solteiro, pelo menos ele poderia conhecer uma outra mulher e casar-se com ela, né? Mas agora ele estava preso. Agora ele estava preso a essa mulher que não queria manter relação sexual com ele. Ele ficou 10 anos nesse relacionamento. E da mesma forma, existem mulheres crentes que sujeitam os seus maridos a isso. É um engano de Satanás que entrou naquela família. É uma mentira de Satanás que adentrou aquela casa. E compete ao marido desfazer esse engano. E neste caso, de repente, o marido deveria conversar com o pastor e dizer, pastor, tá, eu sei que isso é constrangedor de falar, mas, né? Mas, de repente, pastor, está acontecendo isso. E daí o pastor vai dizer, tá bom, então tu vai ter que trazer a tua esposa aqui e a gente vai expor para ela 1 Coríntios 7. Biblicamente falando, o homem não tem poder sobre o seu corpo e a mulher não tem poder sobre o seu corpo, de modo que um não pode se negar ao outro. Então essa ideia de que eu vou fazer greve de sexo porque eu não gostei daquilo que tu falou para mim ontem, isso é uma mentira, é um engano de Satanás, uma mentira de Satanás que enganou aquela mulher. E esse engano deve ser desfeito. Esse engano, essa mentira deve ser destruída pela verdade da palavra de Deus, pelo cinturão da verdade e pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não seja como aquele homem que está num barco furado no meio de um lago, tentando sem sucesso vencer a vazão da água que entra no barco com um copo que ele tem em mãos, porque ele não vai conseguir, ele vai afundar com aquele barco. Não seja como esse homem. Não se limite a, em oração, se opor à ação de Satanás na tua vida e na tua família, sem, no entanto, estar armado com a verdade da palavra de Deus. Não faça isso, porque mesmo que você consiga uma vitória, essa vitória será superficial e passageira. Porque conforme o próprio Jesus afirma em Mateus 12, 43 e 45, logo, logo, Satanás voltará e a situação ficará pior. Conforme nós afirmamos antes, a solução para esse dilema não é desistir de, em oração, se opor a Satanás. Não, a solução para esse dilema é continuar se opondo a Satanás em oração e, ao mesmo tempo, se armar com a verdade da palavra de Deus. De que modo? Esteja completamente apegado pela fé àquele que é a verdade encarnada, aquele que é a palavra de Deus encarnada, o Senhor Jesus Cristo. Dedique-se à leitura e ao estudo da palavra de Deus
que é a verdade, pela qual a tua fé no Senhor Jesus será fortalecida, você crescerá em santificação e desenvolverá maturidade, frequente assiduamente a igreja local a qual você pertence, pois sendo que nela a palavra de Deus é pregada, a tua igreja local é o fundamento e o pilar sobre os quais a verdade de Deus se sustenta. E por fim, rejeite a mentira, rejeite o engano e fale sempre a verdade em todos os aspectos e áreas da vida. E estando armado com a verdade da palavra de Deus, maneje ela como uma espada contra Satanás, para destruir os enganos e as mentiras de Satanás na tua vida e na tua família. É assim que você permanece firme contra Satanás no dia mau. Imitando o Senhor Jesus, que em Isaías 7-12 cingiu-se com o cinturão da verdade e manejou a espada do Espírito. É assim que você derrota Satanás na tua vida e na tua família, defendendo contra os ataques de Satanás a posição de vitória que o Senhor Jesus conquistou contra Satanás e que concedeu a ti. Arme-se então com a verdade da palavra de Deus para destruir os enganos e as mentiras de Satanás em tua vida e em tua família. Amém.